O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu ontem à noite com os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, para discutir o futuro do decreto do governo que eleva o Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. A medida anunciada na semana passada visa aumentar a arrecadação federal em cerca de 20 bilhões de reais. O Congresso ameaça derrubar o decreto e a oposição acusa o governo de fazer chantagem para que ele seja aprovado. O encontro aconteceu na residência oficial do presidente da Câmara, Hugo Mota, em Brasília. Fernando Haddad explicou que, se o decreto for derrubado pelo Congresso, ele será obrigado a aumentar o contingenciamento no orçamento, que pode afetar, inclusive, as emendas parlamentares. Expliquei também as consequências disso em caso de não aceitação da medida, né? O que acarretaria em termos de contingenciamento adicional. Então, nós ficaremos num patamar bastante delicado do ponto de vista do funcionamento da máquina pública do Estado brasileiro. O líder da oposição, deputado Zucco, entendeu a frase de Haddad como uma chantagem ao Congresso para que o decreto seja aprovado. Então, ficou bem claro ali o incômodo por parte dos líderes da sua fala em uma entrevista sobre condicionamento de emendas, que faça isso. Se for para contingenciar emendas, isso é muito mais, ou melhor, isso é correto se formos comparar o que está acontecendo com a sociedade. A sociedade não aguenta mais pagar imposto. Na manhã desta quinta-feira, o presidente da Câmara disse que ficou acordado um prazo de 10 dias para o governo decidir se apresentará ou não alternativas para evitar o aumento do IOF, mas deixou claro que a tendência na Câmara é derrubar o decreto. E esse período de mais ou menos 10 dias foi o período que tanto o presidente da Câmara como o presidente do Senado entenderam ser razoável para que o governo possa trazer uma alternativa a essa decisão de mudar, de elevar, melhor dizendo, o IOF. Da mesma forma que o governo também nos garantiu que pode ou não apresentar uma alternativa, o governo pode também, depois desses 10 dias, decidir que a decisão está mantida do IOF, isso também foi deixado claro pelo ministro da Fazenda. Nós também deixamos claro que a nossa alternativa pode ser sim pautar o PDL, sustentando a decisão do governo. Isso foi dito de maneira muito precisa, muito pontual ao ministro Haddad. Se nós pautarmos o PDL, que é a vontade majoritária da Casa, a atuação do Congresso, principalmente com relação a emendas, será bastante afetada com o aumento até do bloqueio que foi proposto pelo governo e também o aumento do contingenciamento. Então, para o Congresso, o mais importante nesse momento é dizer que a sociedade não aguenta mais o aumento de impostos, sabendo que as nossas próprias emendas também entrarão com uma quantidade maior do que o bloqueio e o contingenciamento que está proposto. Então, isso mostra o espírito público que o Congresso tem, que a Câmara dos Deputados tem em discutir essas matérias. Já que o Congresso tem espírito público, né, e o Hugo Mota está tão decidido aí a cortar gastos, né, por que a Câmara aprovou recentemente o aumento de 18 cadeiras a mais no Congresso, né? Então, o discurso é mas na prática a coisa não funciona assim. Mas vamos convocar o Miguel Daoud, né, para comentar esse tema, Daoud, porque o Congresso acusa, né, o governo está fazendo chantagem com essa questão das emendas parlamentares, mas ultimamente o que mais a gente tem visto nessa relação executivo-legislativo é o tal do toma lá da cá, né? Como é que você vê essa questão e qual é a sua expectativa em relação, como é que vai acabar essa história do IOF, hein? Boa noite, Daoud. Boa noite, Petri. Boa noite a todos. Pois é, Petri, é difícil de analisar essa situação, né? Como você bem colocou, não que você colocou isso, você disse que o Congresso recentemente aprovou dessas medidas que acabam onerando ainda mais o orçamento. Mas o que eu gostaria de dizer, começar o meu comentário, é um ditado popular, todos vocês conhecem: casa onde falta pão, todos brigam e ninguém tem razão. É exatamente o que está acontecendo agora. No Brasil, Petri, eu gosto sempre de dizer isso, porque isso tem uma mensagem muito forte que a gente
começa a entender a lógica do nosso poder, né? Dos nossos poderes. As despesas no Brasil, elas crescem independente de qualquer coisa. E a receita vai atrás, tá certo? Não é as despesas ficarem abaixo das receitas. É o contrário, as receitas sobem e aí a arrecadação tem que ir atrás. Então, essa decisão também é outro sinal. Aí tem culpa do governo, né? Porque o governo ele vem já montando a sua estratégia eleitoral, onde ele vem concedendo benefícios adoidados, né? Exatamente porque esses benefícios serão cobrados dos eleitores o ano que vem, dizendo o seguinte, olha, eu fiz isso, isso, isso. Você vai votar naquele? Aquele não vai te dar nada disso. O judiciário, né, Petri, que a gente sabe que, se nós pegarmos aí, ontem até a gente comentou isso, 80 municípios pobres, toda a renda do judiciário daria para sustentar, só de juízes, daria para sustentar esses municípios. O legislativo, que é aí que a gente viu, um deputado custa em torno de mais ou menos R$300 mil por mês, né, para o Estado, um senador R$700 mil por mês, e o Brasil fica nessa discussão. Como é que nós vamos resolver os nossos problemas? Só de isenção tributária, Petra, existe 800 bilhões, mas nunca ninguém, né, se manteve favorável a cortar essas isenções fiscais que existem. O INSS quebrando. 10 mil pessoas, 10 milhões de brasileiros esperando para ser aposentados. Mas o governo está moroso? Não, o governo não tem mais dinheiro para pagar. E aí a gente vê essa discussão lamentável. Eu acho, Petri, que isso vai continuar porque o governo, eu acho que ele está disposto a judicializar isso. O Congresso, não, eu não vou aprovar, mas tem a obrigação de dizer de onde vai sair as receitas. Eles já estão dizendo, eu vou fazer uma reforma administrativa, eu vou mexer nas isenções tributárias, mas espera aí, será que vai dar tempo? Será que este ano ocorre isso? Tem uma coisa importante que hoje eu comentando com algumas pessoas que eu conheço do governo, eles me disseram o seguinte, Daúde, tem, até anotei aqui, o crédito sacado. O que é o crédito sacado? Todas as empresas que vendem com cartão de crédito, ela pega esse crédito e vende para o banco. O banco dá um desconto, o banco financia. É uma securitização. Então, essas empresas já pagam taxa do cartão de crédito, né? Pagam os juros para poder fazer a antecipação do dinheiro para o seu capital de giros, e agora vai ter uma tributação de mais 3,5% do IOF. Como é que vão aguentar? Aí o governo está dizendo, vamos fazer o seguinte, a gente tira esse IOF e aí vai fazer outra forma de contingenciamento. O fato é esse, Beto. Tá certo, é uma incompetência generalizada dos poderes para administrar esse país como ele deve ser administrado. Eu não vou analisar aqui se está certo, está errado, se falou, não falou. Isso é tudo bobagem. A gente não sabe se isso é da boca para fora, da boca para dentro, e a gente fica fazendo o papel de verdadeiros palhaços diante dessa situação. O fato é que o Brasil está parado. Não parado no sentido, o Brasil não tem um limite. Ele bate no teto e volta. Daúde. Bate no teto e volta. Perfeito. Obrigado, Daúde. Uma boa noite e até amanhã. Vamos acompanhar esse caso aí. Boa noite. Boa noite.